Primeiro, processos muito bem estabelecidos. Porque o processo, ao contrário do que a maioria pensa, deixa a velocidade maior. Aumenta a sua produtividade, né? Diminui erro, Sim. aumenta a produtividade. O começo é mais moroso porque implantar processos, formalizar, dá trabalho. Sim. É volumoso. Sim. Mas depois que isso está implantado, fica muito mais rápido e mais produtivo. Olá, empresários e empresárias, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um episódio do Pode Contar Silveira e hoje com um mentor muito especial para mim, meu mentor lá no Giants, Fábio Scanavino. Fábio, muito prazer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui para mostrar para a gente o conteúdo que você tem, toda a experiência que você tem, todo o conhecimento que você tem. Com certeza, muita coisa boa você vai passar para esse nosso público de empresários. Obrigado, fico super honrado aí com o convite de estar aqui com vocês. Espero que a gente possa falar um pouquinho aí, ajudar os empresários que estão nos ouvindo, de alguma forma melhorar, acelerar o nosso Brasil, né? A desenvolver um pouquinho mais as suas empresas, mais negócios, mais empregos. Isso aí. Não, é legal, muito legal até o jeito que você se posiciona como mentor, como treinador, Obrigado. Como escritor, né? Que estamos aqui com um livro do Fabião aí, ó, Liderança Humanizada e Estratégica. É um assunto que esse cara aqui domina e nos ensina muito diariamente. Mas assim, treinou mais de 50 mil pessoas, mais de 600 empresas. Foram muitas empresas, pessoas, mais de 10 mil horas de treinamento, desenvolvimento. Mas eu falo que Fábio, é que o bichinho quando pica, né? A gente... Eu tive a honra, a oportunidade, ou a bênção, né, para quem acredita, de começar com 15, 16 anos de idade. Eu tenho pais psicólogos, então... Nossa, né, já está em casa. Acharam que era uma boa ideia me colocar numa ONG americana que fazia o desenvolvimento de crianças, né, de adolescentes, jovens, e eu percorri aí 7 anos de voluntariado desenvolvendo crianças, jovens, adolescentes no mundo todo. Então quem começa já com isso, né, uma hora... Você vai voltar para isso, né? Vai usar isso na sua liderança, na sua gestão, como empresário, na carreira. E, num dado momento, o que a gente chama de chamado, né? É hora de poder levar isso para mais pessoas e, nos últimos anos, para empresários. Isso aí. Cara, a gente tem uma coisa muito em comum, que é paixão por pessoas, né? Sim. Lógico que empresas são formadas por pessoas, então tá aí algo em comum muito forte, né, Fabião? Fora muitas linhas de pensamento, de raciocínio estratégico aí também, de valores, mas ser apaixonado por pessoas é o que caminha também aí no propósito de quem é palestrante, como você também, né? Claro, desenvolver, transformar, né, a vida das pessoas, mostrar para elas que elas podem muito mais do que elas normalmente acreditam. Exatamente. Né, tirar as limitações. E é muito mais a base do conhecimento, a diferença de onde você está hoje para onde você gostaria de estar ou poderia estar, normalmente é o que você ainda não conhece. E essa falta de conhecimento começa com a limitação que você mesmo se coloca de eu posso ou não posso, eu mereço ou não mereço. Uma hora que você passa por essa trava, por esse obstáculo, que por trás disso normalmente tem uma palavrinha chamada medo, né? Sim. É o medo de arriscar, é o medo do novo, é o medo do diferente. A gente percebe que na verdade esse medo vem por falta de conhecimento primeiro, e depois dessa aquisição de conhecimento, aí vem a ação, porque tudo acontece na prática do dia a dia, e aí desmistifica, né? Porque uma vez que você faz aquilo, eu transformei isso num bicho de 7 cabeças na minha cabeça, e depois passou. Exatamente. E agora eu já faço isso com muito mais tranquilidade e facilidade. Então a gente está aqui para, às vezes, eu chamo de coragem. Qual que é o seu trabalho principal, às vezes como mentor, ou como coach, como consultor? Dar coragem para o empresário dar o próximo passo. Às vezes Legal. sabe que precisa daquele empurrãozinho para... Não, vai que funciona, é assim, está aqui o conhecimento, é assim que faz, olha essas empresas, olha esses cases. E aí a pessoa ganha mais coragem para falar, então vamos dar o próximo passo. Né? Não, legal. E você deu uma deixa aqui para um dos pontos que eu anotei, e eu acho legal, de repente, fluir dessa forma, porque a gente acabou abordando algo que me lembrou muito a questão da autoliderança, Sim. do autoconhecimento. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Fábio. Depois a gente também entra um pouquinho no seu livro, mas assim, Claro. Eu acho que deu uma deixa aí para a gente falar um pouquinho já mais dessa questão, né? Do autoconhecimento, da autoliderança. Dá uma aula para a gente aí sobre esse ponto, cara. Fala aí alguns... Eu tenho uma frase que eu gosto demais, né? Que é: a vida é um jogo de consciência. E
quando eu termino essa frase, é importante as pessoas entenderem o que você pensou logo depois, né? Então, a vida é um jogo de consciência e quem tem mais sempre ganha. Mas o ganhar não é dos outros, né? A gente não está aqui numa competição desmedida, mas ganha a própria vida, né? A rédea, a canetinha que escreve a sua carreira. E autoliderança, autoconhecimento começa com você primeiro ter essa consciência do que você, dos seus limites, do que você é bom, o que você não é bom, onde você manda bem, ter um conhecimento de da onde vem toda essa minha bagagem, o que é que eu trouxe da minha história, que começa lá com os nossos pais, e aí vem de todas as experiências que a gente viveu ao longo da vida, que forma a nossa mentalidade, forma o nosso mindset, forma a nossa consciência. Né? Consciência é uma coisa que vai expandindo, não tem fim. Quanto mais você tem autoconhecimento e conhecimento, vai expandindo, aumentando, e cada vez mais você chega em lugares mais longevos, né? Te leva a lugares maiores. Agora, essa expansão não é sempre natural. Sim. A gente precisa entender isso, porque nós vemos aprendendo ao longo da vida de forma natural. Então você vai lá, um belo dia, tanto se ouvir seu pai e sua mãe falar que aquilo chama cadeira, você chama objeto de cadeira. Ninguém te apresenta aquilo, né? Sim. E a gente continua achando que vai ser assim o resto da vida, mas não é. Quando eu tenho um problema, uma dificuldade, um desafio maior, é onde eu esbarro nessa minha limitação. E quando eu esbarro nisso, eu preciso de forma voluntária, com consciência, realizar um esforço de aprender coisas novas, e aprender só o primeiro passo. Sim. Né? Cuidado com a armadilha do fiz o curso, beleza, agora você só começou. Agora é pôr em prática, e o pôr em prática é o mais difícil. Porque o esforço vem nisso. Pôr em prática é fazer algo diferente do que você vinha fazendo, de forma extremamente consistente. Porque não é porque você tem o conhecimento que vai acontecer. Sim. O acontecer é aqui no campo de batalha que as coisas pegam, né? É aqui que o bicho pega mesmo, Sim. na execução. E aí tem a consistência, tem um aprender a fazer aquilo bem, tem às vezes Sim. uma utopia que na primeira vez que eu fizer já vai sair maravilhoso. Não vai. Vamos já desmistificar Te enganaram. isso. Não vai. Né? Para ter a 10ª vez maravilhosa, tem que ter a primeira ruim, ou mais ou menos, a segunda mais ou menos, a terceira melhor um pouquinho. Na 10ª você vai estar maravilhoso, na 100ª você está mandando no jogo. Exatamente. Mas não é na primeira. Né? E essa mudança é com esforço, é com dedicação, é de propósito, é porque Sim. eu quero, é porque vai ser bom para a minha vida. Isso em todas as áreas da vida. Sim. Seja nós estamos falando aqui de uma saúde física, saúde mental, emocional, ou dentro da empresa, em vendas, no marketing, no comercial, ou no administrativo, no financeiro. Toda mudança requer um esforço para fazer coisas novas, e na primeira vez não vai ser maravilhoso. Sim. E muita gente desiste. Fiz, não deu certo. Tá vendo esse negócio? Porque a nossa mente tenta puxar a gente de volta, né? Os atletas mesmo falam, né, que muito mais erraram do que acertaram, né? Um passe, errar, um chute, não tem como, né? Você vai atletas, então, você vai errar muito mais, né? Muito mais. A gente Ninguém viu o treino, né? Vivendo o ciclo olímpico aí, 4 anos, cara, para chegar nesse dia, 4 anos. E aí o cara erra até. Muitas vezes a gente percebe, né, Fabião, cara, e eles perdem muitas vezes no mental, né, cara? É esse o jogo da consciência, né? Então, a maioria das vezes aqui não tá bem, não sai. Porque vai falar que ele não sabe fazer? O cara treinou Não tem como. 25, 30 anos da vida. Claro que ele sabe fazer. Né? O que atrapalha ou ajuda ali é aqui dentro. É o quanto ele está tranquilo, está preparado, mentalmente estável, para acertar ou errar, ou fazer melhor, ou fazer pior. Mas saber fazer... Não existe essa opção lá, para quem está lá, né? Então não é a competência dele mas eu acho que é um mental mesmo, né? E aí, isso falando para empresários, o que eu vejo de dificuldade nisso é que o empresário está acostumado a naturalmente virar empresário e ir tocando a sua empresa, e depois de 1 ano, 2, 5, 10 anos de empresa, ou para alguns com 30, 40, aquela realidade da empresa dele, na cabeça dele, é a realidade que existe, ponto, em todo lugar. E aí a nossa dificuldade muitas vezes é desconstruir que, olha, é assim na sua empresa, mas tem outras opções, tem outras maneiras de fazer, tem outros empresários também bem-sucedidos que fazem de outra maneira. E aí como é que a gente une essas duas coisas? Uma coisa que está dando certo na sua empresa com outras coisas que podem melhorar. Sim. E aqui normalmente é o limite, é o gatilho, né? É a dificuldade, que é, mas será que eu faço? Deu certo a vida inteira, cara. Eu já estou aqui com uma empresa há 10, 20 ou 30 anos, ganho dinheiro com isso. Vou dar um passo diferente. Por quê?
Né? Então, eu falo da coragem, que é isso, né? É mostrar vários cases e como funciona, o beabá. Mais concreto, mudar, né? Porque é difícil mudar, não é uma coisa Muito. simples. A gente muda quando tem muita consciência que precisa. Sim. Ou muitas vezes porque a dor é muito grande. É. Mas a principal dificuldade que eu vejo nos funcionários, dos empresários hoje, é que quando já vai muito bem, né? Porque ele pensa, por que eu vou mudar? Já vai muito bem? Exatamente. Né? Porque pode ser melhor ainda. Porque tem jeitos diferentes de fazer isso. Cara, eu ouvi uma vez, Fabiano, desculpa te cortar, mas eu ouvi uma vez, cara, que assim, de um advogado que gravou com a gente aqui um podcast, o Felipe Granito, que ele falou assim, cara, que o assunto foi gestão de crise, né, para empresários na área mais jurídica, o bate-papo foi lá. E ele comentou comigo, não sei se era nos bastidores ou na própria gravação, falou assim, cara, o empresário que mais se afunda é o bom. É o cara que acredita que ele sabe fazer e vai dar tudo certo. Então, assim, ele vai... daquele jeito, já dá certo, ponto. Já dá certo e ponto. Ele falou assim que a maioria dos empresários bons são aqueles que se enforcam, sabe? Porque ele tem tanta convicção de que ele sabe fazer. Novo, exatamente. E aí tem uma mudança clássica aí que é, eu preciso abrir mão de alguma coisa para eu ter algo novo. Sim. E aí que vem essa chavinha do, não, mas sempre deu certo, por que eu vou fazer diferente? Aí vai esperar dar errado. Exatamente. Que muitas vezes é tarde demais. Por isso que ele falou que é dos bons que ele mais recupera empresas aí, sabe? Sim. Porque demorou para fazer a mudança, demorou para entender que o mundo evolui e desenvolve. Então, a gente, enquanto empresários, tem que ter sempre essa mentalidade do sempre desenvolvendo, sempre crescendo, sempre melhorando, sempre fazendo diferente alguma coisa. Cara, é perigosíssima a zona de conforto, né? E não fez nada de diferente, provavelmente a sua empresa está caindo. Ainda que esteja faturando mais ou ganhando mais dinheiro, mas normalmente o prejuízo, né, ou o problema, ou a crise, ela não vem naquele momento. Você vai pagar esse preço mais para frente um pouco. Não é momentâneo, não é tudo junto, não é no presente. Às vezes eu fico 1 ano ou 2 sem mexer em nada, ele vai dar problema no 3º, no 4º ano. Aí para eu recuperar é só no 5º. É meio retardado o efeito, né? Porque são pessoas, né? Lógico. No fim dos dias, a gente vai ter funcionários. E mudar comportamentos, técnicas, não é de um dia para a noite. Sim, com certeza. A gente tem os nossos mastermind, né? No Sim, Giants, por exemplo. Exatamente. E a gente vê que a pessoa entra num primeiro ciclo e aquela avalanche, né, de conhecimento e coloca a empresa para dentro e como evolui. E evolui mais ainda no 2º e 3º ciclo. Perfeito. Por quê? Porque ela vai ficando melhor naquelas técnicas. Ela acabou de aprender, ela ainda é bebê em muita coisa. Sim. Ela vai virar ali um adolescente, um jovem, um adulto, depois de um tempo que a execução fica maravilhosa. Perfeito. Parece que a gente vai mudando de fase, né, Fábio? E a outra fase é diferente o desafio, né? E a gente não quer esperar, né? A realidade é que a gente está cada vez mais, quero fazer hoje e amanhã está perfeito. Exatamente. É difícil ter essa maturidade de, vai ficar melhor ainda no 2º ano, num 3º, num 4º, eu vou melhorando e vai me elevando. Não deu certo hoje? Não presta, não serve, não funciona. E aí você não tem essa consistência de desenvolvimento, cara, vai voltar para trás. Pois é. E acaba sendo um pilar, né, Fabião? Assim, você tem um resultado, né? Como a gente fala, o empresário raiz, né? Ele vai conseguir fazer, ele sabe fazer o que ele está fazendo e ele vai ter um resultado. É bom em vender aquilo, normalmente o produto é bom. Domina. Depende muito dele ainda e ele é bom. Sim. Então funciona, melhora, conquista novos mercados, novos clientes, mas a hora que sai da mão dele, né, começa a crescer, e aí você começa a depender dos colaboradores, começa a ter necessidade de ter uma liderança. Isso. Aí começa a pegar, porque ele não foi feito para desenvolver pessoas até então. Ele foi feito para desenvolver o negócio dele. Sim. Para fazer o serviço, o produto, para entregar, para encantar. E normalmente os empresários a gente vê muito que eles são bons, né, nessa parte comercial e bons na entrega. Então esse conjunto é maravilhoso. Enquanto está dependendo dele, super funciona, começa a evoluir. Mas chega um dado momento no crescimento que não depende mais dele. Exatamente. E aí o empresário tem que entender que agora ele está no ramo de pessoas. Agora ele tem que entender de gente. Agora ele tem que transferir. E um dos erros que a gente pega bem básico é contratar um primeiro líder aqui ou ali para ajudar e achar que a pessoa veio pronta e pronto, acabou. Problema resolvido, achei. E não é assim, a gente sabe que agora você tem que transferir para ele a cultura da sua empresa, o jeito dele fazer aqui dentro, o como você quer que ele faça
E, claro, dá autonomia depois para a pessoa ir fazendo com alçada, com jeito, para ir executando para que você possa crescer. Porque aí você está no ramo de pessoas. E aí a gente mergulha, né? Na liderança. Eu acho que é talvez o desafio maior hoje, se a gente parar com muitos empresários, porque, né, você colocou todos os anos de prática como treinador, como coaching, como palestrante, traduzidos num livro, num filho aqui, que é a liderança humanizada estratégica. E muitas vezes as pessoas travam nesse momento, né, Fábio, de crescimento. Até porque me chamou muito a atenção você, né, com muita maestria, ajudou a gente a montar o nosso plano de desenvolvimento de liderança aqui no escritório. Eu lembro muito um ponto de uma das palestras que você deu para a minha equipe aqui, que você começou a palestra fazendo uma reflexão de, né, contabilidade, fiscal, tributário, pós-graduados aí em fiscal, em gestão de tributos e tal. Aí você voltou. E liderança? Você já estudou o quê? Né? Aí a gente se depara, cara, com muitos empresários, com muitos líderes, coordenadores, gestores de áreas em empresas. O próprio empresário, que depois se toca numa pergunta dessa, que nunca tinha lido um livro, ou ouvido um podcast, ou feito um treinamento, ou ter a oportunidade que a gente tem lá no Giants de estar no meio de empresários, trocando ideias do que deu certo, do que deu errado, e ouvindo, né, tendo contato com mentores experientes, né, que tem muitos cases aí na carreira para trocar ideias sobre isso. Então aí nasceu o seu filho. Dá uma resumida para a gente aí do que você, em que pé que você consegue, né, contextualizar no livro sobre liderança, sobre a importância da liderança no crescimento, né, organizacional. Fala um pouquinho para a gente aí, por favor. Fabião, que liderança é habilidade. Então, uma outra coisa é você ter um cargo de liderança. Mas liderança é uma habilidade. A gente, na escola ou entre amigos, você exerce a sua liderança no dia a dia ou em momentos situacionais. Então, a gente deveria se treinar, desenvolver e melhorar a nossa capacidade de liderar. Não num cargo, mas num projeto, num jogo, com a família. Sim. Né? A gente tem família, a gente é líder também dentro da nossa casa. Então, a liderança é uma habilidade e precisa ser sempre desenvolvida, melhorada. Quando a gente fala de empresas, uma coisa que é muito natural, que eu percebo, é que as pessoas se tornam líderes, mas não sabem muito bem o que é isso. Sim. Né? Aparece uma oportunidade de ser um supervisor, de ser um gerente, e, pô, é legal, vou ganhar mais, ter o cargo, ter o status, mas, tá, mas que bicho é esse? Né? Onde vive, do que come, o que é ser um líder? Exatamente. E aí a pessoa continua sendo técnica, né? Porque ela não aprendeu a ser um líder. E tem um problema maior ainda nos empresários, porque se você é um empresário e você tem um funcionário, você automaticamente é um líder. Sim, sim. Né? Então, todo empresário que abre uma lojinha com um funcionário, você é um líder. E aí vem essa pergunta, você se preparou para ser um líder? Né? Você se preparou para liderar gente? E quando eu parei para escrever, aí, são 25 anos de carreira, desde lá dos meus 15 anos de idade, trabalhei numa ONG como voluntário, onde o principal aspecto era treinar lideranças. Sim. E eu tive essa oportunidade na vida de ser treinado por, na época, quem eram grandes gestores e diretores de RH, de multinacionais. Então foi uma oportunidade incrível, né? Uma escola. E começa falando um pouquinho disso. O que é ser um líder? E quando a gente olha para o empresário, tem dois vieses aqui muito grandes que ele precisa entender. Um lado é o lado gestor dele. E o lado gestor é aquele gestor que vai olhar para o objetivo, para a meta, para números, sim, indicadores. Resultados, né? Resultado. Vai olhar para processos. Então, sim, como a gente faz as coisas aqui na nossa empresa. E esse é o lado mais hard. Veja que a gente é mais duro, não é com pessoas. A gente é mais duro com objetivos, metas, processos, plano de ação. O que nós vamos realizar esse ano? Qual que é o nosso planejamento? Esse lado é o que eu chamo da liderança estratégica. Sim. Né? Agora, quem vai fazer tudo isso são pessoas. Sim. E aqui vem a liderança humanizada, que é o lado onde você é mais soft, ou seja, um pouco mais, tem mais polido, é mais educado, é mais assertivo, que é muito focado na nossa comunicação. Sim. Então, liderar pessoas é sobre você motivar, inspirar, é sobre você dizer claramente o que ela precisa fazer, ter técnicas, né, de feedback, de delegar as atividades, sim, para as pessoas, não é delegar de qualquer jeito, não é pedir de qualquer jeito. Sim.
acompanhar se a pessoa está fazendo, porque tem muito de largar também. Então, faz isso aqui, acabou. A pessoa não fez. Cara, mas ela sabia fazer, você treinou, você desenvolveu, você estava junto, você acompanhou. E aí vem a liderança que eu chamo da humanizada. Sim. Que é o que a gente mais tem que fazer como líder no dia a dia. Sim. Eu tenho que olhar para o meu lado gestor, que é qual o plano de ação, qual a meta, qual o objetivo, quais os números, o que eu tenho que fazer. Aí eu vou lá nas pessoas, que é quem vai realizar isso tudo. Sim. Você sabe fazer? Eu preciso te treinar, eu preciso desenvolver. Eu deleguei corretamente, eu estou dando feedback, estou acompanhando. Eu fiz um plano de desenvolvimento dessa pessoa. Aí vem um líder mais humano. Sim. Que muitas vezes é um pouco psicólogo. Né? Quem é líder empresário já deve ter sentido isso. Um dia a pessoa chega chateada, triste, brigou em casa, ou aconteceu alguma coisa triste na casa dela. A pessoa não vai trabalhar bem. Não tem como, né? É natural. Então essa é a hora de você sentar do lado, conversar, bater Não existe um papo. essa de não misture as coisas, né? Nós somos um só, né? Um ser humano. Ó, entrou aqui, esquece que você está com crise de saúde ou no casamento, ou que você... E tem muita gente que olha para isso, Fábio, olha que engraçado, como se fosse algo extra. Sabe? Tipo, não, eu sou tão gente boa que às vezes eu até paro para ouvir o meu funcionário, para conversar, para ouvir um pouco do choro dele que não está tudo bem na casa dele, como se fosse algo extraordinário. Aí eu preciso dizer para os empresários, para os líderes, que não, isso faz parte da função. Nós não estamos fazendo nada além do que você deveria fazer. E quanto mais eu tenho essa consciência, quanto mais eu tenho essa mentalidade de que faz parte do jogo, mais eu estou alerta para isso. Porque ter consciência é estar alerta o tempo todo. Sim. Eu coloquei para as pessoas que têm que fazer, tem meta, tem objetivo, a gente sabe para onde ir, agora eu vou lá fazer elas persuadir e influenciar as pessoas a fazer aquilo. Perfeito. Né? Porque cuidado com missão dada é missão cumprida. Sim. Isso não é uma realidade. Cuidado com o óbvio precisa ser dito e falado e muitas vezes reforçado para que as pessoas consigam fazer no dia a dia na prática. Então, o liderança humanizada estratégica está nesses dois quesitos. Né? E a maior parte dos empresários tem uma dificuldade maior no humanizada. Né? Sim. Tem uma dificuldade do... Eu fico com essa questão do missão dada, missão cumprida. Eu já te contratei para fazer isso, você já recebe o seu salário. Cara, se só isso funcionasse, estava todo mundo rodando muito bem. A gente já vê que não é assim. Sim. Então, depende do desenvolvimento do empresário para ele entender que, cara, todo dia eu tenho que ir lá, conversar, dar bom dia, ver se está tudo bem. Se você é o líder direto da pessoa, sim, todo santo dia. E ver se ela sabe o que fazer das 8 da manhã às 6 da tarde. E acompanhar uma agenda e acompanhar se está funcionando. Sim, sim. Né? Faz parte da liderança. Isso é ser um líder. Cara, eu já tive contato com empresários aqui na minha trajetória, aqui tratando com empreendedores, empresários. O cara fala para mim assim, ó, eu tentar falar, cara, alivia um pouco a mão, cuidado com o jeito que você está falando, não só com a minha equipe, mas com a equipe dele, tá causando um transtorno ali no processo, aquilo não está fluindo, a gente não está conseguindo ser efetivo e tal. E ele falou que não acredita nessa baboseira, não sei se você já ouviu isso, né? Não acredita nessa baboseira, e se eu provar que ele vai ganhar mais dinheiro com isso, ele muda. Sim. Sabe assim? E pô, não sou eu, não é o Fábio Scanavino, não é a dupla de Fábios aqui, a gente está falando de quantos estudos, quantas teorias e quanta neurociência envolvendo isso, mas quanto tem duas comportamento. Relações aí, Fabião, mais diretas possíveis para o empresário entender. Eu falo que o americano ele é muito pragmático com relação a números, lucro, dinheiro. Ponto. Sim. É a maior escola que a gente tem de desenvolvimento humano e de negócios. Capitalista, né? Ponto. Né? Lá, escola do capitalismo. Dá dinheiro eu faço, não dá, não faço. Sim. Né? Não tem essa historinha. Sim. Empresa é para dar dinheiro. Ponto. Sim. Temos que entender isso. E aí, quando a gente olha para... Vamos falar de duas escolas aqui muito conhecidas, que é a implantação de ISO, que são processos. Sim. E o Great Place to Work, que é uma escola de melhores práticas para pessoas. Sim. Ah, mas que historinha é essa de Great Place to Work, ISO, isso funciona? Muitos empresários, quando a gente fala de implantar processos, falam, não, você vai burocratizar a minha empresa. A empresa vai ficar lenta. Né? Great Place to Work, esse negócio de pessoas felizes, isso é bobagem. Isso não funciona. A gente ouve muito. Então eu vou lembrar que os americanos criaram isso, por quê? Da onde vem a origem da criação disso aqui? Eles começaram a estudar o que as empresas que mais davam lucro faziam. E quando eles começaram a estudar, perceberam, primeiro, processos muito bem estabelecidos. Porque o processo, ao contrário do que a maioria pensa, deixa a velocidade maior.
Aumenta a sua produtividade, né? Diminui erro, Sim. aumenta a produtividade. O começo é mais moroso porque implantar processos, formalizar, dá trabalho. Sim. É volumoso. Sim. Mas depois que isso está implantado, fica muito mais rápido e mais produtivo. Sim. Ninguém vai inventar. O ISO foi inventado porque, ok, isso aqui dá sucesso, faz ganhar dinheiro. Então vamos criar essas métricas de processo para que as pessoas implantem e ganhem mais dinheiro e a gente vai ganhar dinheiro com essa implantação. Sim. É um ganha-ganha aqui. O Great Place to Work é a mesma coisa. Foram lá estudar as empresas. Cara, essas empresas que ganham mais dinheiro, que dão mais lucro, as pessoas estão muito felizes lá dentro. Elas têm mais produtividade porque estão felizes, hormonalmente falando, oxitocina no corpo. Isso faz com que você seja mais produtivo e trabalhe melhor. Sim. E aí criaram o Great Place to Work, que é um guide, né, um guia ali de manuais de boas práticas para que você trabalhe as pessoas internamente, com isso elas fiquem mais felizes. É até meio óbvio falar que quando você está mais feliz, você trabalha melhor, né? Aí vai entrar cultura, aí vai entrar endomarketing, aí vai entrar a parte de remuneração, aí entra liderança. Sim. A importância do líder é crucial para que você tenha pessoas num ambiente que elas gostem de estar. Sim. Né? A coisa que mais derruba hoje as empresas é ter um ambiente tóxico. Que é o que Terrível. você acabou de falar desses empresários, que é eu mando, eu falo e eu chego lá e ponto mando, final, né? exatamente. É o Tá chefe, né? Fabião, as pessoas vão fazer, sabe por quê? Elas têm que pagar conta, cara. Sim. Mas não quer dizer que elas vão fazer bem. Sim. Não quer dizer que elas vão ser produtivas. As pessoas não têm juízo, né? A maioria. Sim. Então elas vão trabalhar, cara, tem conta para pagar. Agora, você quer só isso, tá tudo bem. Não precisa implantar mais nada. Só que eu já te aviso, você está perdendo 20% a 30% Não, de produtividade no mínimo. Já que ele gosta de dinheiro, né? Para esse tipo de empresário, já que você gosta de dinheiro, tô te contando Sim. que vai custar caro, né? Ou no turnover. Absenteísmo. Exatamente, aí vai. Né? Aí começa, as pessoas não vêm, não trabalham, erros, muitos erros que custam caro. Então tudo isso acontece, só que ele não põe na ponta do lápis. Até porque, vamos voltar na conversa inicial, ele acha normal. Não, isso é normal, a pessoa dá um migué mesmo, ela fala... Aprendi assim com o meu chefe. Não existe meu primeiro empresa chefe. que não é assim. Então eu concordo que não existe... Toda empresa tem suas dificuldades, seus problemas, pessoas, isso vai ter, mas melhora, né? Ao invés de você ter 50% das pessoas trabalhando mal, vamos dizer assim, você pode ter só 10, né? Sim. Que a gente fala, vai pela média, mantém a média, né? Vai se segurando numa média positiva, né? Que cuidado com a expectativa de que Sim. não vai zerar, em nenhuma empresa do mundo tem problema. Não, não existe isso. Todas as empresas têm problema. Todos têm dificuldade com pessoas, mas ao invés de você ter 50%, só 10% tá bom. Aqueles 10% que você gerencia. Sim. Que de repente você até está disposto a abrir mão delas. Sim. Né? Porque tem substituí-las troca, substituição. Mas 10%, né, Fabio? Não vamos trabalhar com 30%, 40%, 50%. Fábio, em um ano eu troco 50%, 60%. Tem alguma coisa errada? E não percebem também, né, como custa caro substituir alguém de alta performance, né? Treinar, desenvolver. E chegar na alta performance, né? Então, quando um empresário perde, na minha visão, um cara de alta performance... Tem uma frase no mercado muito forte que é: pessoas são substituíveis, né? Ou ninguém é insubstituível. Sim, sim. Rapaz, com a dificuldade que está de contratar gente boa no mercado, você perder alguém muito bom, não vou dizer que é insubstituível, porque essa palavra, de novo, ela vai lá no perfeccionismo, percebe? Sim. Não precisamos ir no extremo. Sim. Mas dizer que é fácil ou que amanhã demora 1 mês, 2, 3, você contrata outro põe no lugar, não é a realidade. A gente sabe que as boas pessoas, alta performance, pessoas que te entregam muito resultado, você tem que cuidar mais ainda. Né? Trazer mais para perto. Pegar uma carona nesse ponto aí. Cara, tem alguma sugestão, alguma dica, pensando em liderança, comportamento do líder, que vá conseguir, de forma prática, assim, 2 pontos, por exemplo, que a gente consiga trabalhar a retenção, pensando no líder. Sim. É assim, ó, cara, líder, faça isso, né? Que você vá, pelo menos, vai diminuir essa evasão de talentos. Né? Olha, Fábio, boas empresas com líderes ruins diminuem a retenção. Empresas ruins com líderes bons aumentam a retenção. Então, a liderança está diretamente ligada à retenção das pessoas dentro da empresa. Perfeito. E aí tem alguns itens para esses líderes atuarem bem. Primeira coisa, a gente comentou agora um pouquinho aqui, que é ter um bom ambiente de trabalho. Por quê?
né? A psicologia positiva, que é uma ciência, ela nos diz que uma das partes principais da felicidade na nossa vida está diretamente ligada à qualidade dos relacionamentos que a gente tem. Então, eu passo 10, 8 horas do meu dia dentro da empresa. As pessoas que eu mais me relaciono provavelmente no meu dia não são da minha casa, são do trabalho. Então, se aqui dentro o relacionamento for ruim, o ambiente for tóxico, as pessoas não aguentam. Sabe por quê? Porque elas vão ser infelizes na vida. Tem uma pesquisadora de Stanford que ela diz o seguinte, ela conseguiu comprovar, tá? Ciência, que você precisa ter 3 vezes mais sentimentos positivos no seu dia do que negativos, 3 para 1, para você se sentir feliz. Olha isso. Não é meio, né? Não é 51%. 2 para 1, 1,5%. Não, é 3 para 1. Agora, se eu passo 8 ou 10 horas dentro de um ambiente de trabalho que é ruim, que é tóxico, a pessoa vai ser infeliz na vida. E aí vem aquilo que a gente ouve, a pessoa domingo à noite, né, ouvir aquela musiquinha do Fantástico, acabando. Começa a tremer porque eu tenho que trabalhar. Por quê? Porque ela pensa, cara, eu não quero ir para aquele lugar. Eu não gosto daquelas pessoas, eu não gosto daquele ambiente, o meu chefe é ruim, ele é tóxico, ele só me dá porrada, ele só aparece para me dar porrada, quando eu acerto eu não tenho um reconhecimento. Então só apanho. Primeira coisa, turnover, absenteísmo, vamos falar a palavra do dia a dia, migué, que não vai trabalhar porque deu dor de barriga. Então esses indicadores mostram pra gente que o ambiente é ruim. Então líder, primeira coisa, cuidar do ambiente, cuidar das pessoas, cuidar do relacionamento, que as pessoas gostem. Pessoas trabalham por pessoas, gente. Então eu preciso gostar de você. E aí, tenho que te conhecer, Fábio. Sabe, eu tenho que conhecer quem é você, para quem eu estou trabalhando, eu tenho que ter orgulho, eu tenho que admirar o meu líder. Como a gente fala mesmo assim, as pessoas não trabalham para uma empresa, né? Elas trabalham para um CPF, né? Para a pessoa. No fim do dia, se eu gosto do Fábio como meu líder, e ele pede para mim, cara, estou precisando muito de uma ajuda, você consegue vir sábado para a gente dar um fim nesse projeto aqui? Se eu tenho uma boa relação contigo, por você eu venho. Sim, não é pela empresa. Porque eu sei que eu posso contar com você sempre que eu precisar. Né? E aí eu estou falando, inclusive, de pesquisas, tá? Eu fiz uma É muita ciência, né, Fábio? Não é? Não é eu acho que funciona. Né? Eu estou falando muito de pesquisa porque funciona. Né? Pesquisa tem embasamento. Então, eu fiz uma pós-graduação em Ohio, em liderança estratégica, e uma pesquisa que eles sempre fazem é perguntar para os liderados, cara, o que precisa acontecer na empresa para que você esteja produtivo, engajado, tenha tesão em trabalhar aqui, queira, sabe? E o primeiro deles é esse ambiente de trabalho. O segundo, eles falam, eu preciso admirar o meu líder. Um dos grandes pontos é, eu preciso olhar para o meu líder, para o empresário, para quem está acima de mim e falar, que prazer trabalhar para essa pessoa. Agora, como que eu conquisto isso como um líder? Primeiro, eu preciso me importar com quem está ali, com o ser humano. Eu preciso conhecer a pessoa. Eu preciso treinar, desenvolver e capacitar. Porque aí ele se sente atendido. Ele fala, eu tenho um líder que pensa em mim, que me treina, que me desenvolve, eu estou melhorando, eu estou me capacitando. Porque, gente, o seu funcionário, nosso funcionário, ele pode ir embora amanhã. Faz parte. Agora, ele pode ir embora e lembrar de você pro resto da vida e falar bem de você e um dia até voltar. Porque se sentiu acolhido por você, porque sentiu que melhorou, capacitou. Agora, enquanto ele estiver na sua empresa e você estiver treinando e desenvolvendo, ele está gerando mais resultado para você aqui dentro. É uma coisa que o empresário não enxerga muitas vezes, eu vou treinar, vou desenvolver, e ele vai embora, vai levar isso com ele. Mas e o tempo que ele ficou aqui? Você prefere que ele não seja treinado e continue aqui fazendo o trabalho dele? Não, vamos treinar enquanto ele está aqui. E aí vem o outro trabalho que é a retenção. Quanto mais você treina e desenvolve, quanto mais você cuida do ambiente de trabalho e relacionamento, mais a pessoa quer ficar. E um terceiro ponto que eu acho crucial, Fábio, cultura. As pessoas pedem muitas vezes demissão. Aliás, 70% do pedido de demissão é da liderança, não é da empresa. E muitas vezes é porque os meus valores que eu tenho como funcionário não batem com o do meu líder, ou porque ele é tóxico, ou porque o valor não bate mesmo, ou porque eu não me sinto bem aqui e eu vou procurar em outro lugar um ambiente melhor para eu trabalhar, que eu me encaixe. E isso tem a ver com cultura. Quando a cultura ela é bem implementada, ela vai desde o recrutamento e seleção, que eu contrato pessoas que já venham com aqueles valores da empresa, para eles me representarem a cultura da empresa, e isso vai ficando alinhado para todo mundo. É uma filosofia de trabalho dentro da nossa empresa. Então, quando eu tenho a cultura bem implementada, as pessoas que entram não têm surpresa, né? Falaram que era uma coisa, eu entrei aqui, é outra. Nossa, pintaram um quadro maravilhoso para mim, que a empresa é boa, mas o meu líder
não funciona assim, porque eu não Sim. tenho uma liderança alinhada. Então a retenção ela está muito ligada a isso, a você ser um líder bom. Eles te admiram, querem trabalhar contigo, Sim. cuidar dos relacionamentos, da cultura das pessoas e cuidar da cultura da empresa. Então, quando os valores, meus valores, são atendidos aqui dentro, eu me sinto bem aqui. Sim. E não é só para a empresa. Quando a gente está num ambiente que não faz sentido para nós, que está rasgando os nossos valores, a gente quer sair daquele lugar. Sim, a gente quer ir embora rápido, a gente não senta mais naquela mesa, né? E ó, empresários, cuidado com o manda quem pode, obedece quem tem. Já te contratei, paga o seu salário para você trabalhar, senta aí e faz, porque ele vai fazer, mas não motivado, não produtivo, e você não vai reter. Sim. Aprendam a elogiar. Olha o que os liderados hoje reclamam, Fábio, que não existe elogio, que não existe reconhecimento. Agora, aqui nós não estamos falando de promoção, não é isso. Gente, a pessoa vai embora, passa por você, um simples, cara, obrigado pelo seu dia, um reconhecimento. Sim, sim. A gente tem que aprender a fazer elogios. Fez um trabalho, ficou excelente. Coisas parabéns. simples, né? Coisas do dia a dia. E para aquele que pensa só em dinheiro, e baratas, né? Assim, muito. Né? Para aquele empresário que só pensa né? exatamente. E baratas ainda, né? Senão eu fico pensando assim, pô, já pago o salário dela para ela fazer isso, né? Tem que elogiar? Tem. Sim. E quando a gente fala da nova geração, que é a que está dando mais trabalho, né? Todo Sim. mundo fala, Fábio, como é que lida como com acompanha, essa né? nova geração? Duas dicas bem práticas para lidar com a nova geração. A primeira é essa que a gente está falando, eles precisam de reconhecimento. Sim. Eu falo que é a geração videogame, né? Eles estão acostumados a jogar joguinho e ganhar. Deu um pulinho, ganha uma estrelinha. Deu mais um, ganha um pontinho. O feedback positivo, percebe? O reforço o tempo todo. Boa analogia. Então você tem que dar reforço o tempo todo. Ele fez um trabalho, cara, ficou ótimo. Parabéns. Obrigado pela sua entrega. É o tempo todo. Mas sabe, é toda hora? É toda hora. Sim. É toda hora. Aceita dói menos. Reconhece. Sim. Eles gostam, eles precisam do reconhecimento. Eles se sentem mal, cara, Sim. quando não são reconhecidos. Sabe onde aparece isso? Quando ele precisa receber um feedback construtivo, que ele fez algo errado. Sim. A primeira coisa que ele pensa é, pô, mas só na hora do errado? Pô, o cara só aparece para me dar porrada. E aí vai lá embaixo a vontade e o tesão de trabalhar aqui. Né? Ele quer... Até a capacidade de ouvir dele depois do feedback acabou. Quase nula, né? E a segunda que funciona muito com essa nova geração? Propósito. Então eu estou numa empresa que eu vejo a missão, a visão e os valores e aquilo faz sentido para a minha vida. Perfeito. Eu quero vestir essa camisa e eu quero honrar a missão dessa empresa. Quando eu falo que eu faço isso da vida, para mim faz sentido. Essa geração ela luta muito por isso aqui, ó. Sim. Fazer algo da vida que tenha sentido para ela e estar num ambiente de trabalho que também tenha reconhecimento. Perfeito. Essas duas coisas aqui para você trabalhar com a nova geração são cruciais. Porque não é uma geração nova que está muito focada no dinheiro, primeiro. Sim. São poucas pessoas, tem, mas são poucas. Sim. E que estão muito naquela de trabalhar igual a gente era, sabe, lá atrás, anos 90 ainda, igual um cavalo, trabalha, sim. 12, 14. Não é muito a pegada da nova geração, tá? Sim. Vai mudando, né? Vai mudando. Você não vai mudar a sociedade. Sabe o que eu penso também, assim? Que talvez o sonho, o propósito, não sei se essa pergunta vira e mexe, passa aí pelas suas mentorias, né? A pessoa imaginar, eu acho que são poucos também que já sonham com algo muito concreto, né? Ou um carro, ou uma casa, ou ter uma empresa, ou de repente ter uma equipe grande e ele liderando, ou o propósito seja, né, impactar a redução da fome no país ou a melhoria dos empresários. É uma coisa meio intangível. Eu falo isso para você, porque assim, eu nunca tive uma visão dessa, mas eu sempre lutei por algumas coisas que depois vão começando a fazer sentido depois de uma certa idade. Você recebe esse questionamento? É legal desmistificar isso. Porque parece que tem que enxergar, né? Assim, vou falar de mim mesmo. Lá atrás, nós estamos falando de 2002, 2003, eu li na época, né, a revista Você S.A., né, e tinha lá os grandes cases dos presidentes. Aí tinha uma que eu lembro perfeitamente que era de propósito. E eu me lembro de pensar assim, não, isso aí é muito intangível para alguns. Sim. Né? E quando a gente começa a entender que propósito é uma coisa extremamente tangível, que é uma resposta muito simples, como a gente melhora a sociedade. Toda empresa, se ela existe e ela presta um serviço ou um produto, ela está melhorando a sociedade de alguma maneira. Exatamente. Todas. Ou seja, todas têm propósito. Porque o propósito nada mais é do que isso. Como que você impacta a sociedade? Como que você melhora a sociedade? Esse é o seu propósito. Perfeito. Né? Então, quando a gente olha para isso, pode ser, por exemplo, como
Empresas que a gente tem no nosso hall aí de... eu estava agora numa empresa que é de commodity, genética de sementes de soja. Sim. Cara, esses caras melhoram a qualidade da alimentação, não só no Brasil, no mundo, né, soja. Esses caras melhoram o custo-benefício disso. Eles melhoram a sustentabilidade do planeta. Nossa. Mas se eu falar para ele, o que ele faz? Ele vende semente. Quem que tem vontade de trabalhar numa empresa que vende semente? Vende semente é muito... Sim. Entende? Agora, quem tem vontade de trabalhar numa empresa que melhora a sustentabilidade da natureza do planeta, o custo-benefício da alimentação, a qualidade da... Ó, mudou, percebe? Sim. Mudou 100%, só que eu estou falando da mesma empresa. Eu lembro de uma pergunta, na metodologia lá do Giants mesmo, do acelerador empresarial, que vocês ensinam com essa maestria absoluta, era uma pergunta assim, o que então que seria da sociedade se a sua, não é só a empresa, a sua atividade se extinguisse, né? Então imagina, no meu caso, contabilidade, no seu caso, treinamento, coach, mas agora imaginar a sociedade sem. Nossa senhora, ia ser uma bagunça. Meu Deus do céu. Aí você começa a se... Eu acho que é a metodologia de... Porque a cultura ela já existe, né, Fábio? Toda empresa tem cultura. É que você não... Ela tá ali. Ela pode até não ter sido implementada conscientemente. Sim. Mas ela existe. E aí a gente pode começa... fazer e o que não pode fazer. Aliás, cultura, gente, só pra gente desmistificar isso também, né? Nada mais é do que o propósito, a missão, a visão, os valores da empresa, ou seja, para onde a gente está indo, visão, onde a gente quer chegar, missão, como que a gente faz isso, como é que a gente impacta, valores, os nossos comportamentos. Sim. E no fundo, tem um pano de fundo nisso, que é a história dos empresários e o que a gente permite que aconteça e o que a gente não permite dentro da empresa. Simplificando, né? Cultura, ficou ótima a simplificação. Né? É um quadradinho bem tangível que existe em todas as empresas. Algumas, infelizmente, é só um quadrinho na parede. Sim. Alguns não entenderam ainda que a missão, a visão e valores é mais para colaboradores, é mais interno do que para clientes. Perfeito. Muito mais. Para engajar o talento e liderança e tudo isso que a gente está falando, né? Agora, se é só um quadrinho na parede, se é só para ficar bonito no site, que no site tem que ter, né? Na norma. Eu costumo falar, cara, são coisas que não copiam e colam, né? Não dá para copiar e colar. Não dá, tem que ser seu. E aí vem do empresário. Sim. Né? Vem de cima, porque é a sua empresa, é a sua cultura, é o seu jeito. Você tem que permear. E aí vem também um pouco que a gente falou no começo, o autoconhecimento, de saber, será que é isso mesmo? Será que é bom? Será que eu estou implantando uma cultura legal para a empresa? Quero me posicionar assim, né? Quero me posicionar assim. Mudar? Então aí vem esse impacto do questionamento. É isso ficando claro, né, Fábio, entre os líderes, né? Porque você, quando estava sozinho, você formou uma pessoa, duas pessoas. Aí daqui a pouco você está formando líderes. Formando outras, sim. Por isso que eu falo que muda um pouco... É um ramo de pessoas. E vai mudando o seu desafio também, conforme fases, né? Enquanto você está treinando um assistente, um colaborador ali que está no operacional, é uma coisa. Quando você precisa ganhar conhecimento, né? Ter consciência desse conhecimento para ajudar a formar líderes, é outro desafio. Uma coisa é você treinar o liderado a fazer tecnicamente aquilo, que normalmente é o primeiro estágio, né, do crescimento. E é o que você domina, é o que você domina. Aí, em um determinado momento, a gente fala assim, um número para tangibilizar. A cada 8 a 12 colaboradores, normalmente é identificado que você precisa ter um líder ali. Sim. Mais do que isso é difícil. Fábricas a gente vê 15, um pouquinho mais. Mas é difícil você liderar de fato. Sim. Normalmente, quando tem isso para mais, é só liderança técnica. Sim. É só o dia a dia. Sim. Né? Mas não é isso que a gente espera. Sim. E aí você agora virou líder de líder. E o quanto você foi capacitado para treinar um líder? Se você não sabia muito bem como ser o líder, como é que você ensina alguém a ser líder? Sim. E aí vira um monte de líder técnico. O que é líder técnico? Ele só sabe fazer mão na massa. Ele não consegue trabalhar a parte comportamental. Nada humanizado, vamos pensar assim. né? Zero. Ele sabe fazer. Ele é muito bom, que é natural. Sim. Né? Inclusive, é importante a gente treinar líderes antes deles serem líderes. Eu me lembro quando eu me tornei líder a primeira vez, eu tinha muito treinamento de liderança e ainda assim deu aquele friozinho na barriga, né? Eu tinha meus 24 anos de idade ali, coordenação de marketing numa empresa gigante, faturava bi. E aí você fala, né, eu já fui capacitado para isso, mas como é que é? A gente vai pegar essa bagagem de conhecimento que eu não tinha colocado em prática ainda. Agora sim, o cargo oficializado. E onde que passa o frio na barriga? Fazendo. Só que para fazer, você tem que ter conhecimento. Senão você vai só repetir tecnicamente o que fizeram com você a vida inteira. O comportamento dos seus exemplos de líderes, né? E pode ter sido bom, e é maravilhoso, mas pode ter sido ruim.
A maioria. E a maioria, infelizmente, A maioria não é ótima, ruim. É não é terrível excelente. isso. Mas quando você, eu acho que a cultura ela também direciona muito a liderança, né, Fábio? Eu acho que acaba ganhando É o como a gente quer que as coisas saiam aqui. Cultura é isso. Como que as coisas funcionam dentro da nossa empresa. Eu costumo falar isso para as pessoas. Às vezes você é um coordenador financeiro de uma empresa, você sai para outra para fazer a mesma função. Sim. Aí você chega e fala, nossa, é totalmente diferente. Como que pode ser diferente se eu sou coordenador financeiro lá e aqui? Cultura. Cultura é o jeito de fazer as coisas que é diferente de outro lugar. Sim. Apesar da mesma função. Não, e aconteceu, né, Fábio? Eu acho que na sua experiência, fulano, Mariazinha estava na minha empresa. Foi para um outro escritório de contabilidade, Mariazinha era mediana, nota 4 Ficou aqui. excelente. Foi para outra empresa, nota 10. É o comportamental. Você vê que é pertencer a um lugar que faz mais sentido, que honra mais os valores dela. Sim. A maioria das vezes, liderança. Né? Também, líder né? em cima, mudou o líder que se aplica mais com a pessoa, que se conecta mais com ela, que treina, que desenvolve, que engaja, que delega, que dá feedback, muda a vida da pessoa. Ela se sente honrada, essa é a palavra. Cara, eu acho que aí realmente ela veste a camisa, né? Então, camisa assim. da empresa, exato. E é legal esse efeito, porque hoje, apesar do escritório hoje ter 47 anos de idade, a gente vê colaboradores entrando novos no escritório que tem histórico de colaboradores de 15, 10 anos atrás e que vieram porque tiveram um depoimento positivo para chegar até aqui. Para chegar até aqui. Como esse negócio pega, sabe? Assim, e esse como desafio, né, Fábio? Porque é uma empresa de 47 anos, onde você cresceu muito, né? Sim, e nos últimos anos. Exatamente. Acredito que esse crescimento aí, metade dos funcionários deva ter o quê? 2 anos de por aí, casa, pelo crescimento sim, exponencial. A gente dobrou em 2 anos. A gente dobrou em 2 anos, então realmente. E o desafio vem nessa que você está fazendo com maestria, que é uma implantação de cultura tão bem feita que, apesar da pessoa estar aqui há 1 ano ou 2, ela já está dentro da cultura, né? Não vira bagunça. Cara, eu acho que ela já se conectou com a cultura antes de começar. Sim. Tem algo que é meio assim, porque dentro do processo de seleção já existe um mergulho na cultura. Exato. Começa no recrutamento e seleção, que é um outro erro bastante comum nas empresas, não dar o foco devido no recrutamento e seleção, fazer de qualquer jeito. Sim. Contratar o amigo do indicado, porque é mais fácil. Eu estou aqui a indicação, ótimo, maravilha, vamos contratar, porque está difícil contratar no mercado. E a gente sabe que a realidade deveria ser, leve mais tempo fazendo um recrutamento e seleção, leve o tempo necessário para selecionar um bom currículo, ter certeza que tecnicamente a pessoa sabe fazer aquilo. Depois, analisar o perfil comportamental para a vaga, se ela tem o perfil que você quer, porque, não, comportamento a gente só vai saber depois que a pessoa entra. Não, dá para saber. Tem ferramentas. Tem ferramentas para saber antes da pessoa entrar. Aí você pode pedir para a pessoa fazer algo prático no dia a dia. Eu não vou saber se ela é boa depois que ela entrou. Faz na entrevista, a pessoa vai ser vendedor. Pô, o que você sabe vender na vida? Vende para mim. Sim. Ela vai fazer, por exemplo, um fiscal. Tá aqui um case para você fazer uma análise. O que você me diria? Sim. Testa antes. Ligar para o empregador anterior, né? Porque sim, referências. Pegar referência. E depois disso, você vai fazer o fit cultural, que é isso que a gente está falando aqui. Será que os valores da pessoa encaixam conosco? Será que ela está a fim de comprar a nossa missão? Perfeito. Será que essa missão que a gente está imbuído faz sentido para ela? Fit cultural. Olha quantos itens. Antes de eu falar, legal, bacana, vamos trazer essa pessoa para trabalhar conosco. Então, quando eu faço isso aqui bem feito, e leva meses. Tempo. Leva tempo. Eu tenho menos problema depois de demissão. Agora, as pessoas querem o quê? Contrata rápido e depois fica brigando. No 2 anos para o fit cultural. Para acontecer. E não vai acontecer, né? É inverter, né? Demorar para contratar e quando necessário... Não deu certo, demite o mais rápido possível. É bom para ambos os lados, né? A gente não fica gastando energia e o funcionário também, né? Que não teve conexão. Sim. Toca a vida dele também. O desafio maior é recrutamento, né? Hoje em dia. E tá difícil mesmo, tá, gente? Vamos ser realistas. Vamos ser realistas, né? Eu não quero simplificar demais as coisas. A cultura vai reduzir a zero o seu problema de encontrar talentos, formar pessoas. Mentira, né? Ela reduz. Ela ajuda muito. E tá difícil contratar gente qualificada, né? A gente sabe disso. Esse é um outro problema do mercado. Cuidado com essa expectativa de contratar gente só pronta. A gente tem que estar cada vez mais imbuído de desenvolver e treinar pessoas, porque está cada vez mais difícil contratar gente boa, porque a educação brasileira, infelizmente, não é maravilhosa.
e fica a cargo das empresas fazer isso. Nesse ponto, eu lembro algo que eu estou falando direto para os empresários, é o quê? Que a gente tem que aceitar, que dói menos, que toda empresa ela é de educação e ela é de tecnologia. Né? Por acaso, a gente faz contabilidade. Né? Por acaso, a gente entrega treinamentos e palestras, mas a gente uma empresa de educação e é uma empresa de tecnologia. Se a gente não acompanhar essas duas coisas, tem que desenvolver pessoas, tem que treinar pessoas o tempo todo. Não tem gente o suficiente pronta, boa no mercado, que é só encaixar aqui e sai funcionando. Essa é uma ilusão. É isso aí. Que é um problemão para todas as empresas hoje. A maioria dos meus clientes, diria que 90% reclamam, Fábio, que dificuldade de contratar e colocar gente para dentro. E muitas vezes esse medo bloqueia o crescimento também, né? Demais. Mas tem uma coisa por trás disso que é contratar pronto. Expectativa, né? Eu também quero. Eu também quero contratar pronto, não tem trabalho, né? Sim. Fala, olha para assim, ó, o que eu ganho com essa pessoa que está vindo e o que eu preciso ensinar, ponto. Sim. Tem um jogo sempre aqui. Essa pessoa vem com esses chips aqui e esses chips eu tenho que ensinar para ela. Essa mentalidade está pronta, esse conhecimento está pronto, essa técnica está pronta e essas ela não tem, eu vou ter que ensinar. E aí é dos 2 ou 3 candidatos que você tenha mais prontos, o que eu prefiro ensinar e o que eu prefiro que já venha pronto. É uma troca, é um trade-off. Eu tenho que escolher aquilo que é melhor para mim que venha pronto e o que eu vou treinar. Perfeito. Pronto 100%, hoje é cada vez mais difícil. Não tem. E outra, você vai perder tempo também, um tempo que você poderia estar treinando, né? E você aceitando isso, né? Você vai acabar se decepcionando e trocando e custa caro. Fabião, o bate-papo é muito top, muito bom, tanto que a gente já está explodindo o nosso tempo, mas eu preciso fazer uma pergunta aí de fechamento para você, cara. E a gente faz uma brincadeira aí com o nome do Pode Contar Silveira. O que o Fábio Scanavino pode contar para a gente aqui no nosso canal de podcast, que foi uma virada de chave, uma virada na sua vida, algo que marcou muito significativamente a sua carreira ou sua vida pessoal? Abre o coraçãozinho aí e conta algo significativo para a gente aí, por favor. Fábio, eu preciso contar para vocês que esse livro, né, da liderança, ele é fruto de uma carreira que foi, lá no começo, exercida ao contrário do que eu acabei de falar, de humanizado. Por quê? Os meus primeiros líderes, que foram os meus grandes mentores e ao que eu projetei a minha liderança, era muito focado em resultado. Então era muito o lado que eu falei aqui do gestor. Sim. Né? E eu tenho muito a agradecer a eles porque eu aprendi a ser uma pessoa que entrega muito resultado na vida com eles. Essa mentalidade trouxe deles. Ótimo. Mas tem um outro lado nisso, que era a qualquer custo, de qualquer jeito, trabalhar 16 horas por dia, sábado e domingo. Ou seja, a vida pessoal, a área da saúde, o equilíbrio não existia. Né? Sim. E com as pessoas, depois que eu me tornei líder, o meu começo de liderança era no mesmo tom. Vem aqui, te contratei, trabalhar, tá aqui o resultado, meta batida e vamos para cima e trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, até que num certo momento a vida me cobrou. Eu fui parar no hospital com burnout, ali um semi, vamos chamar assim, infarte 2 vezes seguidas em 3 meses. Meu Deus. E, cara, as coisas que Deus coloca na nossa vida, né? Porque a segunda vez que eu fui para o hospital, era o mesmo médico que tinha me atendido a primeira vez. E ele falou uma frase para mim que impactou a minha vida, que foi, cara, eu tinha 28, 29 anos de idade. Ele falou, olha, com a sua idade, normalmente isso aqui é fulminante. Então, Deus deve ter alguma coisa especial para a sua vida, para você estar tendo uma segunda chance. Sim. Porque na sua idade não tem nem a primeira. Né? E aí eu fui, claro, isso impacta a sua vida, cara, eu quase morri. Então, assim, literalmente. Então, isso impactou no sentido de eu fazer uma revisão interna, né? E voltar em muitas coisas que eu tinha aprendido lá atrás, mas tinha deixado de lado, porque o chip que tinha sido implantado era do cara, trabalhar, dar resultado e acabou. Né? O resto não precisa. E aí vem isso tudo que a gente falou hoje da mudança para a liderança humanizada, veio nesse ponto. Eu tive que reaprender, trazer coisas lá do meu passado. E aí foi cursos, conhecimento, eu fui me desenvolver como pessoa. Comecei com terapia, depois eu fui para o coaching, aí programação neurolinguística, e aí desenvolvimento pós-graduação, marketing, TI, psicologia positiva. Eu fui me reinventar enquanto empresário, que na época eu era empresário. Sim. Tinha uma empresa com ali aproximadamente 80, 90 funcionários. Sim. Uma empresa que tinha problemas de turnover, mas dava muito resultado porque só usava um chip, que era aquilo que a gente falou aqui. E depois dessa minha mudança,
eu consegui me transformar como empresário e acreditar na liderança humanizada. E aí, Fábio, dá resultado ou não? Depois desse período, levou ainda 2 anos para a minha empresa entrar no ranking do Great Place to Work, entre as 100 melhores empresas aí de tecnologia do Brasil para se trabalhar, com muito mais resultado. Por quê? Porque agora as pessoas queriam ficar aqui. Agora elas tinham prazer de trabalhar. Agora elas eram mais produtivas. Tinha problema? Tinha dificuldades? Tinha, como qualquer empresa. Mas a chavinha mudou muito. Então, para mim, a grande mudança do Pode Contar é, cara, eu literalmente quase tive que morrer para morrer internamente e me reinventar. E para acreditar que aquela liderança só do gestor, só da porrada, não tinha lugar. Que eu precisava do outro lado, do humanizado. Né? E esse lado, depois, no dia a dia, tinha um medinho do será que vai dar certo? Lógico. Claro que teve na mudança, porque deu certo em termos financeiros, sempre deu certo. Falei, cara, e agora? Agora dá mais certo. Só que isso levou um tempo para mudar a chavinha, aquilo que a gente falou. A mudança que eu faço hoje, ela vem, mas normalmente não é instantâneo. Ela leva um tempo. Só que depois ela faz aquela curva do exponencial, sim. Né, que a gente só vê depois que faz. Perfeito. Então a minha virada de chavinha do liderança muito chefe, né, muito cobrador, para o mais humanizado, veio num período que eu quase tive um piripaque. Eu tive um piripaque. Sim, né? sim. E aí depois veio um momento onde a empresa virou uma das melhores para se trabalhar no Brasil, com resultados exponenciais, com pessoas que não saíam da empresa, que recebiam propostas e não saíam da empresa. E aí virou a chavinha, e foi quando virou a minha chavinha do tipo, ok, agora eu acho que eu posso ensinar isso para outros empresários, agora acho que eu estou apto para treinar e desenvolver líderes, porque agora eu passei por essa história. Não é que eu ouvi no livro, não é que eu li em algum lugar, né? Eu falo que eu sou um treinador que foi forjado. Sim. Né? Eu fui empresário. Eu sentou na cadeira de quem você está mentorando. Eu passei por isso, eu fiz burrada, né? E eu tive a virada de chave e deu certo. Então eu me sinto muito tranquilo, porque a minha virada de chave foi na prática, né? Foi na ação, foi com os medos, com os receios que os empresários têm. Então é legal que eu sinto isso, né? Quando a gente está conversando, fala, calma, eu sei como é, tá tudo bem, é nobre sentir isso, reconhece, e com o tempo a gente vem desenvolvendo e melhorando. Né? Perfeito. E com certeza, cara, nesse seu depoimento, vários empresários que estão aí conectados com a gente nesse momento vão se antecipar a esse momento, né? Não precisar ver duas vezes. Bastante, não precisa. Porque não pode ter uma chance, né? Dói, viu? É assustador. Sim, com certeza. Então não precisa passar por isso, não, acreditem, né? Não precisa passar por isso para fazer a mudança. É melhor não passar por isso. Perfeito. Fabião, não deixar de passar aqui no nosso encerramento, agradecer. Você é nosso cliente também, Silveira, aqui. Sim. 3 empresas hoje. Agradeço demais a confiança. Tá? E pode contar com a gente aí. Pode contar também. Tem o nosso soquinho aqui do Pode Contar. Pode contar. E obrigado, viu? Pela presença aqui, pela aula. Cara, livro maravilhoso. Esse cara tem conteúdo demais para entregar para vocês. Super fica a dica aí. E é isso aí. Obrigado. E vamos ter que marcar outros, né, cara? Obrigado. Fico honrado aí pelo convite. Honrado de... Eu falo com o Fábio que é mentor, é cliente, é amigo, já misturou né, tudo isso. Tamo junto. Pode contar comigo também. Obrigado pela honra de estar aqui com você. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Até a próxima.